Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em oração na Tua presença nesse momento, gratos por mais essa oportunidade. É sempre uma alegria, um prazer e um motivo, sim, de gratidão estarmos aqui, neste lugar onde tantas vidas, tantas pessoas já puderam encontrar esse amor que excede todo o entendimento, onde tantas pessoas já saíram das trevas para a luz, onde tantas pessoas já foram transformadas, curadas, libertas, restauradas, onde tantas pessoas tiveram encontro com a verdade, onde tantas pessoas têm podido viver uma vida de glória em glória. Nós temos visto o Senhor se manifestar em nosso meio continuamente, na vida daqueles que ouvem e dão crédito, acreditam no que o Senhor diz, encontram a sua identidade, são restaurados, têm a mente renovada, têm o seu coração transformado. É impossível, meu Deus, uma pessoa se abrir para o Senhor, para a sua palavra e continuar sendo a mesma pessoa e vivendo a mesma vida. Aonde o Senhor entra na vida de quem dá permissão para o Senhor entrar, o Senhor entra e transforma tudo, restaura, cura, liberta, transforma, faz uma obra completa. E eu peço que faça isso na vida de todos que têm se colocado diante do Senhor, de forma humilde, dispostos a ouvir, a acatar, a obedecer. Senhor, cada pessoa que está aqui presencialmente ou pela transmissão está para receber mais uma dose da sua palavra. Então assuma esse altar, conduza essa reunião. Nós precisamos do Senhor aqui e a razão para estarmos aqui é o Senhor. Então se faça presente, se manifesta, conduza, fala. É o Senhor quem sabe das necessidades de cada pessoa, o que cada pessoa precisa ouvir e receber do Senhor nessa noite. Eu oro para que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor direcione, conduza. O Senhor tem total liberdade para agir. Eu quero e eu declaro que todos nós vamos sair bem melhores dessa reunião, abençoados, renovados, com a nossa mente ampliada, em nome de Jesus. Faz uma grande obra, abençoa os lares, as famílias, visita desde já, Senhor, os familiares que estão sendo colocados continuamente diante do Senhor. Visita, Senhor, seja o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, seja quem for, o irmão, o tio. Eu não sei que familiar é esse que ela vem colocando em oração, buscando a salvação, a libertação, mas sei o que está escrito. Está escrito que se crescêssemos, nós e a nossa casa serviríamos ao Senhor. E eu oro para que o Senhor dê a essa pessoa esse prazer, essa alegria de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que aqueles que ainda estão cegos, que aqueles que ainda estão fechados, que aqueles, meu Pai, que ainda por orgulho, por preconceito, ou sabe-se lá por qual motivo ainda não se renderam ao Senhor, que de alguma forma sejam alcançados. O Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como quebrantar cada coração. Não precisamos dar ideias para o Senhor. O Senhor é criativo, o Senhor cria meios para fazer a obra que tem que realizar.
como inclusive vimos ontem, quando chegou a hora do Senhor honrar Jefité, o Senhor permitiu que um rei amonita se levantasse contra o teu povo, contra o povo de Deus, os gileaditas, e aquilo foi uma situação permitida pelo Senhor, para levantar, para justificar, para abençoar Jefité. Então o Senhor mexe com nações, se preciso for, para honrar, justificar, abençoar uma pessoa. Então, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu peço, trabalha, Senhor, na vida de todos os familiares que o teu povo tem apresentado ao Senhor, e que haja salvação, que as palavras ditas a Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, que ela possa dizer em relação aos seus, que ela possa olhar para esse familiar e dizer: hoje houve salvação, essa pessoa está salva, essa pessoa está liberta, em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa vitória, eu consagro a Ti agora esta reunião e coloco tudo nas Tuas mãos, crendo num trabalho poderoso, em nome de Jesus. Perdoa os nossos erros, falhas, pecados, que nada impeça a manifestação do Senhor aqui. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos falar um pouco mais da palavra de domingo, que cabe, perfeitamente para hoje, pois foi toda direcionada para a família. Bom, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então essas foram as duas responsabilidades dadas ao homem no Éden: cultivá-lo e protegê-lo. Cultivar aquele lugar que no hebraico quer dizer lugar de prazer, satisfação. Satisfação. O Éden foi a primeira residência do homem e era um lugar perfeito, mas para se manter assim precisava que o homem cuidasse. Aquele lugar precisava de cuidados, de manutenção, de proteção. Porque algo belo, se não for cuidado, logo vai se deteriorar, vai se estragar. Então, a responsabilidade do homem era cuidar do seu lar, do jardim santuário que era o seu lar, a sua casa. E nós vamos ver, lá no Novo Testamento, Paulo deixando claro que se um homem não cuida dos seus, especialmente, vamos lá, especialmente dos da sua casa, está aqui, Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, diga comigo assim: negaram a fé e são piores que os descrentes, ou em outra tradução, pior que o infiel. Então a fé está associada à família. Que fé é essa que muitos declaram ter em Deus, que não cuidam, que não zelam, que não protegem o seu jardim santuário,
que não cuida dos seus. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, já negou a fé. Está negando a sua fé. Eu não nego a minha fé quando digo que não creio mais em Deus. Né? Eu nego quando não obedeço. Eu nego quando eu não sigo as instruções que Ele me dá. Não assumo a responsabilidade que me foi dada. Quando não vivo da maneira que fui criado e estou sendo a cada dia ensinado por Deus a viver. Então, quando eu sei como devo agir com relação à minha família, com relação ao meu casamento, com relação aos meus filhos, e eu não ajo daquela forma, seja por preguiça, seja por indiferença, né, descaso, porque, como vimos domingo, tem esse tipo de gente. Né? Tem aqueles crentes que tratam a sua família com descaso, que não dão valor àquilo que abaixo de Deus é a coisa mais importante. Numa escala, né, de prioridade, Deus vem em primeiro lugar. E depois a família. E depois as demais coisas. Né? Muitos no discurso até dizem que Deus e família são os seus valores, as coisas mais importantes. Mas às vezes vemos muito mais empenho, esforço, dedicação na área profissional, financeira, né, ou buscando por uma cura e por aí vai, por um sonho, por um projeto, mas você vê que cada vez mais pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Se tem algo que é atacado o tempo todo, é a família, é o casamento. O casamento a família é a primeira instituição de Deus, é algo que o diabo quer desconstruir e vem trabalhando para isso, com muito afinco o tempo todo. Quer desconstruir a ideia da família criada por Deus. Então nós temos que encarar como um fato essa luta espiritual, esse ataque do mundo espiritual, do diabo, contra casais, contra famílias. Então você vê que dentro do cristianismo, infelizmente, cresce o número de divórcios, né? Lamentável dizer isso, mas a juventude, mesmo dentro da igreja, tem cedido, tem pendido para a imoralidade, né? Tem perdido a sua virgindade. Por quê? Porque esses valores não estão sendo passados de geração em geração. Como a bispa falava no domingo, nós vemos pais preocupados com tudo, com a formação acadêmica, em dar do melhor aos seus filhos, e esse melhor tem a ver com aquilo que perece, a roupa, o calçado, a melhor escola, e assim, se você pode proporcionar tudo isso, amém? Deus tem o melhor em todos os sentidos para o seu povo. Nada contra, nada o impede, né, de proporcionar aos seus filhos o melhor. Mas nós temos que definir bem o que é melhor de verdade, o que é o melhor. O melhor
é o que Davi passou para Salomão. O temor, valores altos. Ele incutiu no Salomão que ele devia amar, reverenciar, buscar a Deus de todo o coração, buscar a sabedoria. Mas por que ele fez isso com Salomão? Porque ele negligenciou a formação dos outros filhos. Por exemplo, Amnon, Absalão, nós vemos que eles não receberam todo esse investimento que ele fez na vida do Salomão. Então, as dores, as tragédias, as situações dramáticas que ele viveu com seus filhos, da pior forma ele aprendeu, da pior maneira ele aprendeu que ele precisava também, né, ser um bom pai, porque ele era um bom rei, era bom para a nação, mas inicialmente foi um pai omisso, falhou como pai. Mas com Salomão vemos uma outra postura, vemos um trabalho muito bem feito, e a Bíblia diz que os filhos são como flechas, né, na mão do guerreiro. Ou seja, nós, como pais, como mestres, como referência, como exemplo que somos para os nossos filhos, nós determinamos quão longe nossos filhos irão. Nós apontamos, nós podemos determinar que caminho, que direção eles vão seguir. Tudo depende do que nós estamos incutindo, do que estamos colocando dentro deles dia após dia. Dos valores que estamos colocando dentro deles. Então, se eu não colocar os valores certos, eles vão ter uma vida pequena, rasteira. Vão ser, no futuro, pessoas frustradas, infelizes, né? Dependentes de imagem. Então, nós temos, quem é pai, quem é mãe, tem uma responsabilidade grande. Você determina quão longe seus filhos irão, né, na vida, se viverão, sabe, com propósito, se cumprirão com o propósito de suas vidas ou não. Então, nós não podemos negligenciar com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Não podemos negligenciar com o nosso casamento. Cada um precisa buscar saber como deve proceder dentro de casa. A Bíblia tem direções específicas para cada um. Para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Aqui em Colossenses 3:18, você encontra, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada o Senhor. E o 21 diz: pais, não irritem, não provoqueis a ira aos seus filhos, para que eles não desanimem. Não irritem seus filhos para que eles não desanimem. São orientações simples, né? Você vê que não é algo extenso, não, é simples. Esposas, sujeitem-se ao seu marido como é próprio a quem está no Senhor. Marido, ame a sua esposa, nunca trate ela com aspereza, com grosseria. Filhos, obedeçam seus pais, sempre, porque isso também agrada o Senhor.
Então o que Deus espera, né, que façamos para que o nosso lar, a nossa família seja estruturada, o nosso lar seja um lar semelhante ao que era o jardim, antes do homem passar por cima da palavra de Deus. O jardim do Éden era um lugar de satisfação, de prazer, de alegria. Era o paraíso. É o que o nosso lar deve ser hoje. Mas o lar de muitos é uma bagunça, porque os papéis estão invertidos, ninguém assume o seu papel, a sua função, a sua responsabilidade. Muitos cristãos são cristãos dentro da igreja, não fora da igreja. É cristão na igreja, mas não é dentro de casa. Ele adora a Deus na igreja. Ele não adora a Deus na casa dele. Não, bispo, eu adoro a Deus na minha casa. Eu oro, eu canto louvores. Não, você adora. Como é que Abraão adorou o Senhor? A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia foi naquele contexto do sacrifício do Isaac. Lembra? Foi ali. A primeira vez que a palavra adoração aparece, quando Abraão disse que, né, iria adorar o Senhor, ou seja, ele iria sacrificar, entregar o Isaac. Né? Por que ele estava fazendo isso? Porque Deus pediu. Então, quando eu obedeço uma direção, uma instrução do Senhor, eu estou adorando a Deus. Entende? Então, adorar abre o leque, vai muito além de estar num culto e cantar um louvor. Eu também adoro a Deus cantando louvores. Mas eu adoro a Deus, eu estou glorificando a Deus quando eu cumpro com os meus deveres. Com os meus deveres de cidadão, com os meus deveres, né, domésticos, quando eu cumpro com o meu papel dentro da minha casa. Então o homem foi colocado por Deus como né, o cabeça, aquele que dirige, que comanda, que protege, o guardião. Aquele que cada decisão, cada escolha que faz, é pensando no bem de toda a família. É assim que muitos homens estão vivendo hoje? Não. Não que você não possa fazer, né, também o que você quer, o que você gosta, mas desde que isso não venha prejudicar a sua família. A partir do momento que a gente casa, mais ainda quando a gente tem filho, a gente perde o direito de pensar somente na gente. Não posso fazer mais nada para mim? Posso, mas eu tenho que pensar, isso vai prejudicar, vai tirar da minha família? Então eu não tenho esse direito. A verdade é que nós temos muito mais responsabilidades, deveres, do que direitos. E esse tipo de palavra não soa muito bem nos dias de hoje. Há muitos ouvidos. Por quê? Porque apesar de muitos estarem dentro da igreja, ainda são influenciados pela cultura deste mundo. Essa cultura hedonista, homem no centro. O que eu penso, o que eu quero, a minha vontade. Sabe essa coisa? Eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Eu não tenho que suportar isso, eu não tenho que aguentar isso. Eu não tenho paciência para isso. Quer dizer, o eu é que comanda. O eu está no centro. A pessoa não quer negar a si mesma. Ela não quer dizer não para a sua carne. Ela não quer estar em momento algum num lugar desconfortável.
Ela não quer servir, ela quer ser servida apenas. E se uma pessoa vive, entra num casamento com essa mentalidade, vai fracassar. Vai fracassar. Porque o correto é a pessoa entrar num casamento já completa e não dependente emocionalmente, não transferindo uma responsabilidade que é sua, sabe, jogando sobre alguém, por exemplo, a responsabilidade de fazê-la feliz. Ninguém tem responsabilidade de me fazer feliz. Felicidade é uma escolha. Viver em paz é uma escolha, Depende da fé na palavra, da fé em Jesus. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Então, se eu tomo posse da paz que o Senhor deixou, que é uma paz interna, que nos acalma, que nos dá força para enfrentar qualquer situação, o mundo pode estar desabando ao redor. Eu posso olhar e não ver nada do meu gosto. Eu posso ter alguém do lado, muitas vezes sendo um instrumento para me atingir, mas eu vou viver em paz, eu vou permanecer em paz. A paz que o Senhor nos deu, a alegria que o Senhor nos deu, só nós podemos abrir mão. Não tem quem possa tirar, arrancar. É até errado dizer é até errado alguém dizer, não, essa pessoa me tirou do espírito, essa pessoa me fez perder a paz. Não, você entregou a paz. Você que abriu mão. Que são coisas que o externo não tem poder de tirar, de arrancar. Está entendendo? É como a fé. Uma pessoa que crê, realmente, ninguém pode tirar isso dela. Ninguém pode. Lembra a pressão que os 3 jovens sofreram? Ou vocês vão se curvar, ou vão para a fornalha. Não tiraram a fé deles. Quando realmente está lá dentro, ninguém tira. Quando a pessoa toma posse daquilo que Deus deu, ninguém tira. Quando a pessoa realmente sabe quem é, não importa o que estão falando, o que estão dizendo. Não vai ser uma opinião, uma crítica, um comentário que vai constrangê-la, intimidá-la. A partir do momento que eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho uma identidade revelada. Podem xingar, podem falar, podem fazer o que for, isso não vai mais me atingir, não tem como me atingir, eu sei, tá? É uma autoimagem revelada. Então, quando uma pessoa diz, não, eu perdi essa pessoa me tirou do espírito, não é a pessoa, é você que entregou, que foi fraco. Então, nós temos que assumir responsabilidade. Não sermos dependentes emocionalmente de ninguém. Alguém sempre vai ter uma atitude que nós não vamos gostar, que vai nos ofender, mas daí eu me ofender é uma escolha. Sempre terá alguém para me ofender, para me ferir, mas eu escolho se eu vou me ofender, se eu vou ficar ferido, se aquilo vai me atingir, vai ter peso sobre mim ou não. Eu não posso impedir que alguém faça algo, mas eu posso me blindar. Entende? Se um familiar meu quiser me ferir, me machucar, ele vai. Eu não posso controlá-lo. O que ele diz, o que ele faz. Mas eu tenho responsabilidade sobre as minhas emoções. Se eu vou ficar com raiva, com ódio, se eu vou alimentar algum desejo de vingança por aquilo que ele fez, por aquilo que ele disse. Isso eu controlo. Isso está em meu poder. Então assumamos responsabilidade.
Porque vivemos num mundo em que as pessoas só transferem. Só transferem. Você vê, a bispa disse que agora estão querendo jogar para 24 anos, né? O adolescente é uma pessoa adolescente até os 24 anos. É uma piada isso. Primeiro que a criança já saía, né, dessa fase de criança, dessa fase infantil, a transição já era para a vida adulta. Né? Não tinha adolescência, juventude, né? Chegava numa certa idade, a criança já era trabalhada para se tornar um homem, não um adolescente, em muitos casos, né? Um aborrecente. Não. Mas você vê que a sociedade está cada vez mais fraca, jovens fracos. Por quê? Porque pais foram fracos. Não colocaram limites, não corrigiram. É a geração que relativiza tudo, a geração sem limites, e a geração de jovens mais perdida, mais doente, mais depressiva, mais medicada, né? E falta lazer, falta sexo, não falta, cada vez mais novo, né? Mais jovem, os jovens estão perdendo a virgindade, é comum, com 10, 11, 12 anos, já estão tendo intimidade. Às vezes até com consentimento dos pais, com apoio dos pais. Então nós precisamos, como foi dito no domingo, voltar para casa. Onde estamos errando? Em casa. Não estamos sendo os guardiões do nosso lar, da nossa família. Não estamos cultivando, nem guardando, nem protegendo. Cultivando o que? A cultura do céu. Que diferença há do seu lar para o lar de um ímpio? Talvez os mesmos programas de televisão que o ímpio assiste, você assiste. Eu me recuso a crer que alguém aqui assiste, né? Novela, programas imorais, esses programas de domingo. Eu também já fui, né? Eu já vivi esse tempo, que isso não me incomodava mais, que isso não era um incômodo para mim, que algumas coisas não eram incômodo para mim. Mas à medida que você vai ouvindo a palavra, vai conhecendo a verdade, você não pode mais ficar indiferente. Ou você muda, ou sua mente é cauterizada. Ou você se desperta, assume outra posição na vida, diante desse mundo. Ou você se torna um crente morno, mais um sal insípido. Alguém que apenas tem o título de cristão, mas que não impacta, não chama atenção, não tem nada que te diferencia. Quantos que ainda estão assim? Quantos que estão dentro da igreja? Mas em nada se diferencia do mundo. O que entra na casa do ímpio, entra na casa dele. Entra bebida, entra programas imorais, lascivos. Ele permite. Nós já tivemos situações, casamentos que o casal era da igreja, mas a família não era. E quando tiveram a oportunidade de mostrar Cristo, de dar um testemunho, não, o casamento é nosso, e quem nós queremos honrar a Deus nesse casamento, quem nós queremos honrar nesse casamento é Deus. Então nós não vamos permitir aquilo que sabemos que vai ser um portal para o mal. Não vamos permitir
tais músicas, não vamos permitir bebida. Eu sou um cristão, então eu vou honrar a Deus no meu casamento. Não. Em alguns casos pesa a opinião da família, a aprovação dos familiares, e a pessoa, a única coisa de Deus que tem lá é a celebração, o resto não tem mais nada. Não tem mais nada. Ou seja, está fadado. Se não fracassar, tem muitos problemas que poderia ser evitado. Muita coisa. Se não fracassar, vai viver situações que poderia ter sido evitada. Se a preocupação fosse honrar a Deus, agradar a Deus. Para um casamento, né, dar certo, tem que ter uma terceira pessoa, tem que ter Cristo. Para uma família ser plena, Cristo precisa estar no centro. Quando eu digo Cristo, a palavra, porque Ele é a palavra. O que a palavra diz tem que pesar. O que a palavra diz tem que determinar o meu comportamento, a minha atitude. Hoje é comum a pessoa negligenciar suas responsabilidades para com o cônjuge. E você já deve ter ouvido nesse altar, a própria bispa já disse, que até um casal precisa, até assim, a intimidade muitas vezes tem que acontecer pela fé. Ou seja, de forma intencional. Porque Paulo escreveu isso. Paulo disse que o homem, o marido, não tem poder sobre o corpo, o próprio corpo, mas tem sobre o da mulher. E vice-versa. Ou seja, um não pode negar o outro. Um não tem esse direito de negar o outro. Todavia, a Bíblia também diz, né, que devem coabitar com entendimento. Né? Tem dias e dias. Mas tem aqueles que também, não quero. É engraçado que é uma luta para segurar antes do casamento. Né? Quando não pode, quer a intimidade. E às vezes quando pode, começa a abrir essas portas para o mal. Um negar o outro. Por quê? Porque não entendeu que casamento é servir. Ele não casou para ser feliz, para ser servido, mas para servir. A quantidade de pessoas que a gente atende, conversa, que às vezes está dentro da igreja, está orando pelo familiar, mas não está tendo sabedoria nenhuma. Não está tendo sabedoria nenhuma no convívio. Quer que a pessoa mude, largue os vícios, né? Mude o comportamento, para depois ter uma relação, né? de afeto, de carinho, respeitosa. Quantas pessoas que estão agindo com essa estupidez? Agora eu sou crente, eu sou cristão, e eu não concordo com isso, e eu não acho que isso está certo, eu nem tenho vontade mais de ter intimidade com meu marido, a minha esposa, porque eu sinto aquele cheiro do cigarro. Mas peraí, você não viveu uma vida com ele assim? Agora, seja sábio, seja sábia. Seja sábio, seja sábia. Você não tem, a pessoa não tem esse direito de se negar um ao outro. Estão casados. Naturalmente ninguém vai aceitar abuso, né? Uma coisa desrespeitosa. A Bíblia ainda usa um termo, né? Um jugo de servidão. Ninguém está debaixo de um jugo de servidão. Ninguém tem que tolerar agressão. Mas tem algumas pessoas que não são nem um pouco sábias. Nem um pouco. Que
diz, eu não suporto meu marido, não suporto, aí você vai saber, já está há anos, há muito tempo sem intimidade. Aí quer dizer, a pessoa abre portas para o mal, portas para a imoralidade, uma traição. Então, seja prudente, seja sábio no convívio com o descrente. A Bíblia diz que se o descrente consente em viver com o crente, siga a vida. Ele não é obrigado a abraçar a sua fé, você não tem que incutir, você não tem que assim enfiar a goela abaixo a sua fé no descrente. É algo que naturalmente vai acontecer, se você de fato for um crente, um cristão de verdade. Você vai ser uma pessoa exemplar, admirável, equilibrado, sensato, sensata. Ou seja, você vai atrair essa pessoa, você vai ganhar sem palavras, você vai santificar aquela pessoa, sem fazer muito até uso de palavras. Você vai evangelizar essa pessoa com o seu comportamento, com o seu procedimento santo, íntegro. Você acaba influenciando aquela pessoa, que ainda é um descrente. Né? Mas tem gente que ele não se torna crente, ele se torna religioso, legalista. Eu não concordo com isso, eu não suporto isso. Pois é, mas um dia você esteve lá, você viveu tudo isso, você era do mesmo jeito, seus olhos foram abertos. Agora, ore para que os olhos de quem ainda permanecem fechados sejam abertos, para que a obra que foi feita na sua vida, que ainda não está completa, se a pessoa age assim, né? Se ela é legalista, aponta o dedo, julga, a obra está sendo feita, não foi completa ainda. Né? Agora já sabe se não quer certo o que é errado. Né? Mas está julgando, então quer dizer, tem coisa para trabalhar. Tem coisa, quer vencer no grito, quer mudar uma pessoa, eu não tenho poder de mudar ninguém, eu tenho o poder de mudar a mim mesmo. E a palavra está seguindo uma linha aqui que eu, sinceramente, nem pensei em falar nada disso. Mas tem gente que quer, de tanto falar, de tanto apontar o erro, de tanto apontar a falha, quer que o descrente, né, passe a enxergar. Toda vez que uma pessoa aponta o erro de alguém que ainda não está aberto, ela cria uma barreira ainda maior. Ela se ofende. Eu disse isso para alguém essa semana. Quando você for argumentar, não argumente se justificando. Né? Não fique ali dizendo o que você faz de certo, tal. Não aponte o erro, não fica se justificando, apenas faça a sua parte. Faça a sua parte, cumpra com o seu papel. Não tente, o papel do convencimento é do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito, não é por força ou por violência, é pelo Espírito. Deixe o papel, a tarefa difícil com quem sabe. Entendeu? Apenas se atém ali à sua função, sua responsabilidade. Que é basicamente orar, interceder por quem ainda está cego e ser um exemplo, uma carta viva de Cristo. Alguém por meio de quem o Senhor faz o seu apelo. Entendeu? Mostre Jesus. O bispo Anderson também disse isso, acho que essa semana passada. Se eu tenho um familiar ímpio em casa, ele não quer que eu pregue para ele. Ele quer que eu mostre Cristo para ele. Que eu mostre Deus.
Ele quer ver Deus na minha vida. Ele não quer que eu chegue lá, abra a Bíblia e diga, ó, você está agindo errado. Porque ó, a Bíblia diz, a palavra, não sou eu não, tá? É a palavra de Deus. Acontece que a pessoa não está aberta à palavra. E se eu quero, né, falar a palavra para alguém que não está aberto, é jogar pérolas aos porcos. Eu estou perdendo meu tempo, é como discutir com um tolo, eu me torno tolo também. A Bíblia manda você repreender o sábio é aquele que está aberto, que é humilde, que ouve, fala com o sábio, repreenda o sábio, não repreenda o tolo. Não bata a boca com o tolo, não desça ao nível do tolo, não vai resolver. Repreenda o sábio. Se uma pessoa está aberta, uma coisa. Se ela não está, ore, interceda, mostre Jesus. Não fale, mostre Jesus. Como que eu faço isso? Quando ela te xingar, Deus te abençoe. Quando ela te maltratar, haja como quem tem um padrão já estabelecido. Retribui o bem, o mal com o bem. Está entendendo? Não ceda às provocações. Não morda a isca da ofensa. Não seja afetado pelo mundo externo, pelo que acontece aqui fora. Tanto acontecimentos quanto atitude de pessoas. Porque se isso acontece, significa que as coisas não estão bem fundamentadas em mim. Eu até sei como eu tenho que agir, eu até sei como eu devo proceder, mas se a atitude de alguém muda o meu comportamento, está faltando raízes mais profundas, está faltando a verdade realmente ser fundamentada na minha vida. Quer dizer que eu ainda me movo mais por sentimento, eu sou reativo, eu não tenho uma ação, um comportamento, sabe, que já é meu, eu ajo daquela forma, independentemente do retorno, de como sou tratado. Nós temos que buscar esse padrão, esse comportamento. Nós temos que buscar. A verdade é que se Deus não fizer a obra em nós, não tem como fazer na vida dos nossos. Às vezes a pessoa está orando para que Deus troque o coração, para que Deus faça a obra na vida de um familiar, mas falta Deus completar a obra na vida dela. Tem coisas para ela vencer, tem barreiras para ela romper, tem atitudes, tem decisões para ela tomar ainda que ela não tomou. Sabe, tem mudanças que ela precisa efetuar, senão não vai haver nenhuma mudança. Aquilo que você ouve, nós ouvimos já há 500 anos, se nada mudar, nada mudará. As coisas não vão mudar do nada. O Salmo 128 ilustra aqui, como deve ser a família de um crente de verdade. E essa cena da felicidade que nós vamos ver aqui, não é resultado do acaso, da vontade de Deus apenas. É resultado de um temor, de uma obediência, de uma submissão. É o resultado na vida de quem teme a Deus. O que nós vamos ler aqui, Como é feliz, Salmo 128, como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você desfrutará do fruto de seu trabalho. Você não vai trabalhar em vão. Você não vai cair no caso do Salmo 127. Levanta cedo, repousa à tarde, come o pão de dores e não vê resultado algum. Por quê? Porque falta bênção. Não tem bênção. Então é vão, é inútil. Agora, o que teme a Deus, e quem é o que teme? O que obedece, que segue as suas instruções, que não quebra princípios, esse desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. E quando falamos de videira, falamos de uva, falamos de vinho, e vinho significa alegria.
Aqui está o que toda esposa deve ser: uma videira frutífera que floresce no seu lar. Hoje as mulheres, a sua maioria, trabalha fora, tem uma vida fora de casa. Eu dizia isso pela manhã, mas por muito tempo as mulheres viviam exclusivamente para a família. O grande valor das mulheres era gerar filhos e cuidar da família. E o mundo vem trabalhando, né, para colocar isso como algo menor, né? E algumas mulheres não podem nem sequer ouvir a palavra submissão, porque tem uma interpretação totalmente equivocada em relação a isso. Ser submissa não quer dizer ser subserviente, fazer, né? Porque algumas até usam o termo submissão para ser subserviente, quando é conveniente. Eu já vi muitas tolas fazerem isso. Eu não estou indo, né? Porque assim, a gente tem que ser submissa. Então, o meu marido não concorda. Quantos, né? Na época da pandemia, né? O cônjuge não vivia a mesma fé e tal, então eu estou sendo sábia, sabe? A Bíblia manda ser submissa, então eu parei de buscar, de ir na igreja, para não criar atrito, né? A gente tem que usar de sabedoria, a gente tem que ser submissa é uma coisa, subserviente é outra. Está entendendo? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, eles não estavam desrespeitando aquela autoridade, o rei. Eles estavam honrando a Deus, que era, né, a autoridade máxima sobre eles. Então, toda submissão tem limite quando interfere no meu relacionamento com Deus. Acaba. Um filho, se o pai o leva, né, pede para ele fazer algo que ele vai entristecer a Deus, ele não é obrigado a fazer. Se o funcionário recebe uma ordem do patrão para fazer um negócio ilícito, ele tem que ter posicionamento firme, dizer não vou fazer, não concordo com isso. Está entendendo? Se um pai diz para o filho, diga que eu não estou, o filho tem que dizer para ele, não vou mentir, sofra o dano, mas fale a verdade, pague o preço, mas fale a verdade. E às vezes a pessoa está lá pensando no pior, né? Mas as parteiras não desobedeceram a ordem do faraó, que havia emitido um decreto que todo menino, né, todo filho gerado pelos hebreus, sendo menino, era para ser sacrificado, era para ser morto, jogado no Nilo, né, morto ali já pelas parteiras, ou se descobrissem, jogado no Nilo. As parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o faraó determinou. Elas arriscaram a vida. Elas poderiam ter sido mortas quando foram descobertas, mas a Bíblia diz que Deus foi bondoso com elas e permitiu que elas constituíssem família, enfim, elas foram abençoadas, porque elas temeram a Deus e desobedeceram aquela ordem, aquele decreto. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Então elas arriscaram a vida, desrespeitaram uma autoridade, porque aquilo, né, ia contra a vontade de Deus. Então aí acabou qualquer submissão. Então muitas mulheres, principalmente as feministas, suportam ouvir, né, o termo submissão. Querem ocupar uma posição que não foram criadas para ocupar. A verdade é que toda mulher quer ter do seu lado
um homem, um protetor, um provedor, né? Aquele que cuida, quer ser cuidada, quer ser amada. O que todo homem quer ser é respeitado, o que toda mulher quer ser é ser amada. Por isso que Paulo disse, né? Que as mulheres devem ser submissas, respeitarem o marido, os maridos devem amar como Cristo amou a igreja, como Cristo. Então, olha que missão. Amar ao ponto de se entregar a própria vida nessa missão. Né? Nunca tratá-la com aspereza, com grosseria. Então, assim, Deus fez tudo perfeito. Lá em Gênesis, o Senhor, quando completou a obra, disse que tudo era muito bom. Funcionava. A maneira de Deus funciona. O modo de Deus, a família criada por Deus, funciona. O que não funciona é o que nós estamos vendo. Cada um fazendo, vivendo ao seu modo, papéis invertidos. Isso é o que não funciona. Isso é o que tem estragado, né, uma geração após outra. Então, a Bíblia diz, nós lemos no domingo, que os pais são um orgulho para os filhos. Um orgulho. O pai tem que ser para os filhos aquele super-herói, aquela pessoa admirável. E aí, cabe as perguntas, né? Eu sou para os meus filhos um orgulho? Eles têm admiração por mim? Eles querem ser como eu? Hoje é comum ver filho desrespeitando, destratando o pai, falando de qualquer jeito. E os pais não se posicionam como autoridade, não corrigem. Não estão amando os seus filhos. Porque se amassem, ensinaria a honrá-los. Ensinaria sobre honra, sobre obediência. Porque se eu quero que meu filho tenha uma vida longa e abençoada, ele precisa praticar esse mandamento. O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então tem muita coisa para ser vista, para ser corrigida, para ser trabalhada nos lares, nas famílias. E Paulo ainda disse em Timóteo, né? A gente nem precisa tentar ir além, porque vai ser perda de tempo. Timóteo 3,4, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como poderá? Abre o leque, né? Cuidar da igreja de Deus, liderar outras coisas, estar à frente de algo, se não conduz bem a sua casa, a sua família. Começa em casa. Começa em casa. Não adianta querer avançar para mais, se lá em casa não está sendo um exemplo. Nós usamos muito essa palavra para com os obreiros. O que adianta uma pessoa, né, ser um excelente obreiro, mas um péssimo filho, um filho desobediente, rebelde? Nós tivemos consagração domingo agora, e fazemos questão de que tragam aqueles que estão avançando, principalmente aqueles que vão estar, né, em pé, na nave, apoiando nos cultos. Como a gente diz, né, em evidência. Agora é um obreiro. Precisa ter uma testemunha, alguém, né, que assina embaixo. Não é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um exemplo. Nós levamos isso a sério. E a pessoa mesmo tem que levar isso a sério. A pessoa mesmo tem que levar. Peraí, eu não posso aceitar ser uma pessoa aqui e outra lá fora. Outra em casa, outra no trabalho. Isso... E assim, se tem crianças ali naquele ambiente,
que vê, por exemplo, o pai, a mãe sendo uma pessoa na igreja e outra dentro de casa, isso vai deformando, vai adoentando, vai deformando, vai assim revoltando a criança. O pastor Natan, que está em Osasco, que testemunhou que ele cresceu num berço evangélico, né? Toda a família no altar. E ele chegou a dizer, eu queria que o que eu via na igreja, né, eu queria viver em casa. Então, às vezes eu olhava para a minha família na igreja e eu desejava que o que eu estava vendo ali eu pudesse ver em casa também. Só que em casa era outra coisa. Não era nada do que eu estava vendo lá. Está entendendo? E assim, é que Deus o resgatou, mas jovens assim, que vivem num ambiente desse tipo, de hipocrisia, contradição, né? Quando toma uma certa idade, sai da igreja, não quer mais saber de igreja. Por quê? Porque está vendo, isso é uma farsa, uma mentira, isso é uma hipocrisia. Ah, meu pai, minha mãe, minha família está lá, serve a Deus, adora, canta, né? Mas chega em casa, quebra o pau, bebe, não sei o... Não. Eu não quero isso para mim. A maioria se revolta. É que Deus tinha uma obra. Mas quantos que não vivem essa triste realidade? Né? Que gostaria que o seu familiar, que está ali na igreja, que é uma boa pessoa na igreja, fosse o mesmo dentro de casa, mas não é. E aí, nós temos que lembrar o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não adianta eu querer ser maravilhoso aqui fora, sendo que lá em casa, né, nos bastidores, a realidade é outra. É perda de tempo. O que você conquistar dessa forma vai ruir, porque sua construção não tem alicerce, não tem base. Você vai perder o seu tempo. Então vai lidar com o que tem que lidar. Assuma a postura que você tem que assumir, porque senão você está praticando obras mortas. Nós encontramos pessoas que estão fazendo muitas vezes a obra de Deus, que até assim apoiam, ajudam. Na obra é uma boa pessoa, mas em casa não é. Deus não está recebendo o que a pessoa está fazendo. O que não sou eu que estou dizendo, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, a pessoa que causa problemas para a sua família herdará o vento. Quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Você acha que Deus está recebendo as obras dessa pessoa, que ele diz que é pior que o infiel, é pior que quem está lá fora? São obras mortas, defeituosas. Ele não recebe. Então cada um tem que voltar para casa e decidir: eu vou ser o pai que a Bíblia manda eu ser. Eu vou gastar tempo com os meus filhos, eu não vou terceirizar a educação deles, é minha responsabilidade, não é da escola, né, a educação, a formação do caráter, não é da escolinha da igreja, a formação espiritual é minha. Então eu vou assumir essa responsabilidade. Eu sou a mulher da casa ali, a esposa, eu vou ser essa videira frutífera, essa portadora de alegria. Eu vou determinar, porque a mulher tem esse poder, ela é o termômetro de um lar. Uma mulher desequilibrada desequilibra todo mundo. Então busque esse domínio próprio, esse autocontrole, né? Seja aquela pessoa que traz leveza para o ambiente, para casa. Seja essa portadora de alegria. Homens, não sejam passivos, inertes, acomodados. Você é o guardião, você está atento a tudo, você tem que ver o que está acontecendo com cada um, tem que colocar limites. Cada decisão sua tem que ser pensando no bem da família.
Primeiro você pensa nos seus, na sua família, depois você pensa em você. E repito, então não posso fazer nada. Não é que você não pode fazer nada. Primeiro dever, primeiro responsabilidade, depois você pode, né, fazer algo que goste, né, mas que, claro, não fira aí o seu relacionamento com Deus. Enfim, vá para casa e assuma o seu papel, a sua responsabilidade, se torne a pessoa que Deus te chamou para ser. Leve muito a sério esse versículo. Quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Posso ter anos de igreja. Eu posso dizer que eu tenho um propósito na minha vida. De vez em quando a gente vê esses casos também. Gente que diz que tem propósito, que Deus tem um grande propósito na vida dele, e ele quer fazer a obra de Deus e tal. Quando a gente detecta que a pessoa não está cuidando da família, não está cuidando dos filhos, aqui ela não desenvolve, aqui ela não avança, aqui ela não cresce. Seria uma insanidade da nossa parte permitir que essa pessoa avance, porque ela vai ser mais escândalo, vergonha, vai mais afugentar, afastar as pessoas da igreja, de Cristo, do que atrair para Cristo. Está entendendo? Vai ser um prejuízo para ela e para a obra de Deus. Então nós não permitimos. Não permitimos. Então, volta para sua casa e organiza, e ajusta, e assuma o seu papel, e cuida, cultiva, zela, protege daquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração. O seu lar pode e deve ser um pedacinho do céu. Depois da igreja, o melhor lugar do mundo. Cristo tem que reinar na sua casa. Ele reina através de você. Se você se posiciona, se você segue as instruções que Ele te dá, Ele passa a viver ali através de você. E aonde Ele vive, aonde Ele reina, aonde Ele governa, tem paz, tem harmonia. Alguém pode até dizer, não, bicho, você não entende. Minha família é avessa às coisas de Deus. Minha família é carnal, é mundana, é avessa as coisas de Deus. Eu sou sozinho lá dentro. Só eu temo a Deus ali. Não tem como, eu sou minoria. Não tem como eu influenciar. Olha, provavelmente José no Egito era o único que temia Deus. Era o único. Ele passou a liderar aquela nação. Ele chegou ali como escravo, sem voz alguma. Ele não tinha voz. Tanto que quando ele foi acusado pela mulher do Potifar, você não vê ele se defendendo. Por quê? Porque não tinha voz. Mas você vê que na casa do Potifar, ele passou. Ele influenciou aquele lugar, ele mudou a atmosfera, ele mudou a realidade da casa do Potifar. Ele mudou. Ele não sofreu a cultura, ele não sofreu influência da cultura egípcia. Ele não sofreu. Assim como Daniel também. E os 3 jovens, até você vê a luta ali do Nabucodonosor para aculturá-los
a cultura babilônica, até os nomes trocou, fez de tudo para que eles desaprendessem, perdessem a identidade deles. Mas eles não sofreram a influência daquele lugar. Não comeram daquela comida, não beberam daquele vinho. Quer dizer, deixaram claro que não era aquilo que estava alimentando todo mundo que os alimentava. Não era aquilo que dava prazer a todo mundo que dava prazer a eles. O prazer deles, a satisfação deles era Deus. Era servir a Deus, agradar a Deus. Então, quando ele disse não para os manjares do rei, era isso que ele estava dizendo. O que me alimenta não é o que alimenta vocês. O que dá prazer a vocês não é o que me dá prazer. E passa-se um tempo, esses jovens passam a influenciar os imperadores. O rei Dário caiu de joelhos e reconheceu o Deus de Daniel. Por ele não ter negado a sua fé, aquele rei caiu de joelhos e disse: ninguém é como o Deus de Daniel. Então, você pode ser sozinho, mas se você for um crente de verdade, você vai influenciar, vai impactar o seu lar. Você vai influenciar. Então, em nome de Jesus, levante-se aí como uma autoridade, decida assumir a sua responsabilidade, fazer o que te cabe, fazer a sua parte, dar um bom testemunho, e Deus vai trabalhar na vida dos seus, por seu intermédio. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que cada um que está aqui, que ouviu, que recebeu essa palavra, que em parte foi alterada, coisas que nem foram planejadas, foram ditas, e com certeza porque há uma necessidade. Fala melhor os corações, Senhor, dá entendimento, dá revelação, traz clareza, e acima de tudo, meu Deus, ajuda essa pessoa a assumir responsabilidade, levantar-se como autoridade, ser um exemplo, ser o sal, a luz da terra, mas começando pelo seu lar. Nós podemos, meu Deus, salgar essa terra, iluminar esse mundo, mas sem dúvida, começando pelos nossos. Ajuda essa pessoa, impactar os seus familiares, vivendo com integridade, falando a verdade, sendo uma pessoa inabalável, retribuindo o mal com o bem, tendo um padrão de comportamento, não sendo afetada pelas situações criadas pelo mal. Às vezes uma provocação ali, uma ofensa aqui, são situações do dia a dia, onde nós temos a oportunidade de mostrar o nosso cristianismo, mostrar que o Senhor reina, que o Senhor governa as nossas vidas, e basta o Senhor reinar e governar as nossas vidas, para o Senhor passar a governar, reinar em nossa casa. Dá sabedoria, dá discernimento, meu Deus, ajuda essa pessoa, através do seu comportamento, santificar o seu lar,
atrair aqueles que ainda estão em trevas para a luz. Visita agora os lares, visita agora cada familiar, meu Deus. O Senhor sabe como persuadir, como convencer, que situação criar, ou até mesmo que permitir para amolecer aquele coração. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem lutado pelos seus. Há uma promessa e o Senhor diz: crê, será salvo tu e sua casa, tu e tua casa. Se ela está aqui é porque ela crê, porque ela acredita, e ela tem lutado pelos seus, tem lutado pela sua família. Deus, cria um meio. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alcança aquela pessoa, não importa onde ela está, Senhor, ainda que ela esteja afundada em drogas permitidas ou não permitidas, ainda que ela esteja, Senhor, cega, e seja uma pessoa totalmente avessa à palavra do Senhor, ao Senhor, que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor fez na vida de Saulo. Aquele homem de perseguidor passou a ser perseguido. O que ele tanto odiava, ele amou, talvez, da maneira mais intensa, mais intensamente que todos os demais. Doou-se por inteiro ao Evangelho. Então, o mais improvável o Senhor pode transformar. Faz essa obra, meu Deus, em nome de Jesus. E cada um que está aqui decida ser um cooperador do Senhor nessa obra. Em nome de Jesus, eu abençoo lares, famílias, e eu tomo posse, meu Pai, de cada um saindo daqui diferente, com decisões tomadas. Que cada um, ao chegar em casa, já possa surpreender com suas atitudes, com seu comportamento, assumindo responsabilidades que talvez nunca assumiu, tratando os seus talvez como nunca tratou, mudando a forma de falar, o tom. Meu Deus, eu não sei. O Senhor, eu creio que Teu Espírito Santo vai de forma bem específica dizer como ela deve proceder, a fim de santificar o seu lar, contagiar os seus. Eu creio nessa obra e tomo posse de lares e famílias restauradas, salvas, e declaro que em breve, muito em breve, ela vai poder dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por essa palavra, pela obra incrível que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus.